Bom, mais um perigo que nós temos na interpretação é quando as pessoas transformam os exemplos bíblicos, todos os exemplos bíblicos, em uma ordem. Tá? Você pega um exemplo bíblico de algo que aconteceu ali e você fala assim, eu tenho que seguir. É um exemplo bíblico. É evidente que a Bíblia, ela não traz, nem sempre ela traz bons exemplos para nós. Às vezes, na maior parte das vezes, devido à pecaminosidade da raça humana, você vai ver maus exemplos. Quando você olha para a história de Davi, você fala, não, Davi é bom exemplo. Não, Davi deve ser o cara, né? Aí você olha lá aquela questão de Betseba e tal, você fala, aí não dá. Aí esse exemplo é óbvio que você não vai querer seguir. Ou você pensa, não, vamos pensar nos apóstolos. Os apóstolos são demais, né? Aí você pensa em Pedro, aquele cara ousado lá de Atos. Aí você olha lá para Mateus, ele nega Jesus 3 vezes. Fala, bom, esse exemplo aqui já não dá para seguir, eu não quero seguir. E o que falar de Judas Iscariotes, né? Então é evidente que você, ao olhar para a Bíblia, você não vai seguir todos os exemplos que nós temos aqui. É óbvio que eu estou citando exemplos de pecadores, né? Estou mostrando esses homens pecadores, mas e a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós devemos seguir todos os exemplos do nosso Senhor Jesus? A gente diz que ele é o nosso modelo, né? Modelo é para ser seguido. Mas será que é a intenção do nosso Senhor Jesus que o sigamos em todos os exemplos que há sobre ele? O que vocês acham? Sim ou não? Acho que não. A maioria de vocês aqui já não seguiu um, né? Jesus era solteiro, né? Só o antes que está seguindo até agora. Mas os demais, a irmãzinha também, né? Mas os demais já não seguiram esse exemplo aqui. Então nós devemos tomar cuidado para não transformar exemplos bíblicos em uma ordem. Um exemplo aqui, ó. Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Será que o Senhor Jesus estava estabelecendo o horário melhor para se orar? Uma vez no Brasil, na escola, um rapaz de uma igreja disse o seguinte: olha, eu acordo todos os dias 3:30 da manhã para orar. Eu falei para ele, mas por que 3:30 da manhã para orar? Aí ele falou assim, porque de manhã, de madrugada, a fila é menor. Né? E o Senhor Jesus disse que de orar de madrugada é melhor. Bom, não considerou a tolice que ele estava falando, que Deus é onipresente, onisciente, pode falar com você a qualquer hora, não tem essa de fila, né? Ninguém fica esperando. Mas será que Jesus estabeleceu aqui o horário adequado para se orar? Será que era esse o objetivo? Será que esse é um exemplo que nós devemos seguir? É evidente que não. Quando nós estudamos no módulo passado, nós até vimos esse texto aqui. E por que o Senhor Jesus Cristo levantou-se de madrugada e foi orar? Lembra? Ele havia passado o dia mais abarrotado da sua vida, um dia muito cansativo, cheio de milagres. Ele não parou o tempo todo, foi correria total. Ele realizou seu ministério de forma assim, mais forte naquele dia, assim, de toda a história que temos registrado no Novo Testamento. Ele estava muito cansado. Aí o Senhor Jesus, naquela noite, depois disso, levanta-se de madrugada. Então o autor quer mostrar o quê? Que a questão de você ter comunhão com o Pai é fundamental, é importante. De madrugada era o horário que o Senhor Jesus tinha para estar a sós com o seu Pai. De dia a gente sabe como é que era a sua agenda, né? Era gente para tudo quanto é lado, empurrando ele, pedindo cura, sinais e as lutas com os falsos mestres também. Então é óbvio que o Senhor Jesus não está nos ensinando um horário adequado para se orar. Mas tem uma outra ordem aqui. Calma aí. Uma outra ordem que está em João capítulo 13, versículo 14 a 15. O Senhor Jesus ele vai dar uma ordem específica e essa ordem diz o seguinte: pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Ó, o Senhor Jesus está falando que assim como ele lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos, nós também devemos lavar os pés uns dos outros.
isso aqui a gente tem que aplicar? Essa é uma ordem que deve ser seguida hoje? Sim ou não? Sim? Pega o balde aí, Rafael. Pega o balde, Rafael. Essa é a resposta. Há algo aqui que deve ser seguido. E o que deve ser seguido? O exemplo que Jesus usou de humildade. Agora, Jesus não estava falando que a cerimônia, que algumas igrejas falam cerimônia lava-pés, né? Que a cerimônia lava-pés deve ser realizada. Não é isso que ele está ensinando. Como é que a gente sabe que não é esse o foco? O que era o lavar pés nos seus dias? É a pergunta que a gente faz nas iscas, lembra? O que é esse tal de lavar os pés? Por que lavar os pés? São perguntas que você vai jogando. E nas respostas você consegue então definir. Lavar os pés era algo muito comum naqueles dias. Se você recebesse algum visitante na sua casa, era de praxe você ter um servo na sua casa, se você tivesse um pouquinho mais de dinheiro, né? Você ter esse servo, e esse servo ia lá, lavava os pés. Porque as pessoas usavam aquelas sandálias, né, dos apóstolos, que a gente até brinca, né? Aquelas sandálias naquele terreno totalmente árido, né, cheio de pó. Então era normal que as pessoas, ao adentrar a sua casa, um servo vinha com um jarro e, para refrescar, lavava os pés. Essa era uma função dada ao servo, ou seja, aquele empregado doméstico, aquele escravo que estava na casa para realizar essa função. Ou seja, a pessoa de menor, né, se você colocar numa importância assim, uma pessoa de menor importância na casa, a pessoa mais humilde da casa era o servo, né? Humilde no sentido de, não de humildade que a gente conhece, mas a pessoa mais assim baixa que era o servo. E Jesus pega diante dos seus discípulos, ele que é o Senhor dos seus discípulos, o grande mestre, ele se coloca na posição de um servo. Por isso Pedro no texto fala, não, Senhor não vai fazer isso com meu pé não. Não vai lavar meu pé não. E Pedro não quis, porque Jesus havia se rebaixado de uma certa forma que Pedro ficou até assustado. Então a ordem que há aqui é a ordem, sejam humildes como eu fui. Sirvam como eu servi. Não de que você tem que lavar o pé das pessoas, tá? Eu, sendo mestre de você, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. No sentido de que sejam assim como eu fui, humilde e simples. Eu dei o exemplo, então faça. Tá? Então não é a cerimônia de lavar pé. A cerimônia de lavar pé não serve para nada. Você vai no manicure que é a mesma coisa, tá? Não faz o menor sentido. O que é importante nesse exemplo é realmente a questão da humildade. Então, não distinguir a ordem específica da ordem geral, isso traz muita confusão, tá? Ordem específica e ordem geral. Ordem específica são ordens que o Senhor dá ao indivíduo específico. Vai, você faça isso aqui. Aí o cidadão pega uma dessas ordens e toma para si, e isso vai certamente trazer alguns problemas para ele. Porque essa não é uma ordem que foi dada a ele. Por exemplo, aquele texto de Marcos 16 que fala que se você pegar serpentes, né, dano algum não vai lhe causar dano, a serpente não vai te fazer nada, você vai tomar veneno e tal. Uma vez, um irmão da igreja tinha uma serpente, né, não dessa igreja aqui, outra igreja. Tinha uma serpente lá assim que escapou de alguma casa, que o pessoal no Japão cria, né, como animal de estimação, põe coleira, leva pra passear. Aí a serpente tava assim, e a gente com medo, né? Porque vai saber que bicho é esse. Aí teve um irmão, não, foi pegar os irmãos, calma, você tá louco? Não, porque a Bíblia fala que se a serpente me picar, não é assim, não é essa a ideia. Quando Jesus usou aquela ordem para os discípulos, vai, façam, se acontecer isso, não vai acontecer dano nenhum com vocês, é uma promessa, é uma ordem específica que foi dada aos discípulos, e de fato isso aconteceu com eles. Por quê? Quando nós olhamos a vida dos apóstolos, uma das características que autenticava de fato um apóstolo era os sinais que esse realizava. Paulo, quando precisa defender o seu apostolado lá em Corinto, ele traz o quê? As marcas dos sinais do seu apostolado. Eu realizei sinais na presença de vocês. Os sinais serviam para autenticar a autoridade de alguém. Quanto Moisés, quando ele vai diante do faraó, né? Ele tá com medo, não quer ir e tal. Aí Deus faz o quê? Dá sinais. Joga o cajado no chão. Agora pega. Agora a água vai transformar aqui. O rio vai transformar em sangue. Então Deus dá alguns sinais para ele, para autenticar a sua autoridade. Então não tem nada a ver. Se você beber veneno,
você vai morrer mesmo. Não tem jeito não, a menos que Deus seja muito bondoso com você e te salve, né? Já aconteceu de muitas pessoas morrerem assim, você vê nas mídias sociais pessoas que realmente morreram desafiando Deus e tomando veneno, né? Teve até caso de um pastor recentemente que fez isso. Tomou veneno, leu o texto diante da igreja, tomou o veneno, não sei se vocês viram isso. Leu o texto, tomou o veneno, morreu. Morreu mesmo, teve jeito. Então, é importante tomarmos cuidado com os exemplos bíblicos. Tem muitos exemplos na Bíblia. E a gente deve ver qual exemplo nós devemos seguir, né? Se há um princípio por trás, como do lava-pés, o princípio tem que estar lá. Mas, às vezes, a maneira como o princípio foi demonstrado não cabe na nossa cultura hoje. Lavar pé hoje não faz sentido, não. Bom, outro perigo da interpretação é você tomar posse de promessas específicas, tornar promessas específicas em promessas gerais, né? Promessas específicas são aquelas promessas que Deus faz a indivíduos particulares, tá? Por exemplo, Deus prometeu a Abraão que ele teria uma descendência, né, muito numerosa, como a areia do mar, tal. Essa promessa é uma promessa específica, foi feita a Abraão. Na outra igreja que eu fazia parte, tinha um casal que tinha muita dificuldade em ter filhos, né? Não conseguia. Estava tentando já há um bom tempo, não dava, não vinha de jeito nenhum. E várias vezes, não uma, não duas vezes, mas várias vezes, pessoas pegavam a promessa que Deus fez a Abraão e dirigia a essa pessoa, dizendo: assim diz o Senhor, a posteridade será como as areias, tal, e ele ia a promessa que Deus fez a Abraão. Conclusão, até hoje o casal não tem filho, já estão numa idade avançada, não vão ter filho mais, a não ser que o milagre de Sara aconteça com eles, mas pode ser que eles não venham a ter filho. Deus falhou na sua promessa? Não. Essa promessa não foi para eles. É uma promessa específica, é uma promessa que foi dada a Abraão e não a esse casal. Mas existem algumas promessas gerais na Bíblia. Gerais é que são para todo mundo. Você tem que obedecer, os apóstolos têm que obedecer, eu tenho que obedecer. Por exemplo, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma promessa geral. Então, se você pecou hoje, é válido para você hoje. Os apóstolos, quando pecaram lá e confessavam seus pecados, foram perdoados, né? Então, essa é um perigo que devemos tomar cuidado, para não pegar uma promessa específica e fazê-la se tornar uma promessa geral, né? Como se fosse para todo mundo, tá? Ok? Alguém quer? Não? Bom, algumas resoluções iniciais, então, para nós entrarmos daqui a pouco nos princípios de interpretação. Primeiro, eu preciso que você assuma que a Bíblia é a autoridade. Para que você interprete o texto bíblico, para que você entenda ele, é preciso primariamente que você assuma que a Bíblia tem autoridade. Porque se você é alguém que não crê que a Bíblia é a autoridade, a porta é aquela lá, você pode ir embora, porque não faz o menor sentido você estar aqui nessa manhã. Você só está aqui porque você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade máxima sobre a sua vida, e você quer se conformar aos padrões, aos princípios que está nessa palavra. Agora, se ela não for autoridade sobre você, para que aprender a interpretá-la? Ela nem precisa estar nas suas mãos. Você nem precisa lê-la, ela não é autoridade. Se você acha que a Bíblia é simplesmente um livro de história, também a porta é aquela do fundo, você pode ir embora, porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro em que Deus, o autor desse livro, ele exerce autoridade sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de autoridade, existem 3 tipos de autoridades básicas: a razão, a tradição e as escrituras. Muitas pessoas são racionalistas e colocam a razão como autoridade. No passado, há uns séculos atrás, surgiu uns liberais, né, que é uma praga no meio da igreja, que se apegaram à questão da razão. E eles passaram a ter a sua razão como a sua regra de fé e prática. Isso funciona como? Se a sua razão não compreende algo, então isso deve ser rejeitado. Então esses liberais colocaram a razão como a autoridade máxima, de forma que passaram a sujeitar tudo à luz da razão. E muitas coisas nas Sagradas Escrituras não dá para compreender racionalmente. Por exemplo,
Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Isso dá para entender racionalmente isso? Não. Você conhece alguém aí que ficou 3 dias na barriga de algum peixe depois de Jonas? Antes de Jonas? Não conheço ninguém. Racionalmente, não entra aqui. Por que eu creio? Porque está na Bíblia. Se a Bíblia falasse que um grande peixe ficou 3 dias na barriga de Jonas, eu também ia acreditar, porque ela é a autoridade máxima sobre a minha vida. Então, os racionalistas, aqui nesse sentido da palavra, passaram a rejeitar milagres. Ah, Jesus andou sobre o mar. Bom, ser humano não dá, isso não dá. E rejeitaram. Ah, Jesus ressuscitou. Não, mas ele estava morto. Então, na verdade, ele não estava morto. Ele tinha desmaiado na cruz. Então, começa a dar explicações para se encaixar naquilo que ele chama de sua autoridade. Nós não devemos ter a razão como autoridade. A razão, ela é importante. Se você está usando a razão aqui para interpretar alguns textos, você precisa da sua razão. É lógico, você não vai, né, tirar o cérebro, deixar na porta lá fora para entrar aqui. Você precisa usar, mas ela não pode ser a sua autoridade. E outros usam a tradição como a sua própria autoridade, tá? A Igreja Católica, por exemplo, usa a tradição. A Igreja Católica, se você perguntar qual é a autoridade deles, vem o Papa, tá? A autoridade papal, a tradição e as escrituras que está ali só para dizer que está, porque na verdade quem define tudo é a tradição e o Papa. Então qualquer coisa que você questione sobre a Bíblia, mesmo que contrarie aquilo que eles creem, se um católico de verdade estiver conversando com você, ele vai falar, mas a Bíblia veio da Igreja Católica. Quem escreveu? Os apóstolos. Os apóstolos eram os papas. Então os papas a Bíblia não... A Igreja Católica não saiu da Bíblia. A Bíblia que saiu da Igreja Católica. Esse é o pensamento, tá? Então acaba que a Escritura tá lá só por estar mesmo. O que manda, na verdade, é o Papa e a tradição, tá? Então, muito cuidado com isso. Uma segunda resolução que eu quero que você tenha em mente é: assuma que a Bíblia é a sua melhor ferramenta na interpretação. Assuma isso. Ela é a sua melhor ferramenta para que você entenda o próprio texto. Muitas pessoas, às vezes, me mandam assim, queria dicas de livros para interpretar o texto bíblico. Lógico, eu dou várias dicas. Eu dou para vocês também. Mas a Bíblia é a melhor ferramenta na interpretação. Por quê? Porque muito do que foi escrito no Antigo Testamento foi interpretado no Novo Testamento. Por exemplo, você lê o livro de Hebreus, é um comentário fantástico a respeito do Antigo Testamento. Traz luz a muita coisa que estava obscura no Antigo Testamento, com relação aos sacrifícios, com relação ao sangue de animais. Olha, se não houvesse o livro de Hebreus, nós estaríamos em muitas dúvidas aqui hoje. Mas o livro de Hebreus é fascinante. É um comentário do Antigo Testamento. E foi escrito debaixo da inspiração de Deus. Então não tem erro aquela interpretação. Não tem erro a conclusão que o autor de Hebreus chegou sobre o Antigo Testamento. Diferente de outros livros que eu posso citar para você. Certamente vai ter um erro aqui, outro erro ali. Não são perfeitos. A Bíblia é o seu melhor intérprete. Escritura explica melhor as Escrituras, tá? Por exemplo, vamos usar um exemplo aí bem legal. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Quem é essa virgem aqui? Maria. Maria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agora nós vamos ler Isaías 7, versículo 10 a 17. Vê se você percebe Maria aí. Aparentemente, o texto fala do nascimento virginal de Jesus, não é verdade? Está aparecendo aqui, né? Até porque chamará Emanuel. Jesus lá em Mateus ele foi chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Aí nós vamos ler o texto bíblico. Esse texto foi escrito, essa profecia foi proferida 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 7, versículo 10 a 17. Então nós vamos passar por esse versículo que está aí. Tá? Eu vou ler para vocês. Todo mundo achou? Então nós temos aqui uma promessa que é dada a uma pessoa, Acaz, tá? Disse ainda o Senhor a Acaz. Então preste atenção. É algo que está sendo dito a alguém, Acaz, num tempo, 700 anos antes de Cristo. Peça ao Senhor
ao seu Deus um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja da altura mais elevada. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, olha o que Isaías disse: você não vai pedir um sinal? Não quer pedir um sinal ao Senhor? Então eu vou dar um sinal mesmo assim. Ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vocês vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso mesmo o Senhor vai lhes dar um sinal. Então, porque vocês estão abusando da paciência do Senhor, porque vocês estão querendo, estão agindo dessa maneira, seus descendentes de Davi, vocês estão abusando de Deus, da paciência dele, então vai haver um sinal entre vocês. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Que havia um conflito ali de terras naquela época, né? Então, ele está falando dos reinos ali da Síria e tal. Tá? O Senhor trará o rei da Síria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Eu pergunto, essa é uma profecia que se cumpriu naqueles dias de Acaz? Certamente que sim. Deus prometeu, você vai ver um sinal. Esse sinal que eu vou dar, da virgem que vai ficar grávida, é um sinal que vai acontecer diante dos olhos. Antes que você pegue pedra para atacar, calma aí, tá? Enquanto a Síria nem existe mais, né? Esse império assírico nem existe mais hoje. Então, certamente, é uma profecia que primariamente se cumpriu naqueles dias. Foi um sinal que o Senhor deu. Não faz sentido, tá o Sérgio, eu vou te dar um sinal. Antes que você saia daqui, tal coisa vai acontecer. Mas esse sinal vai acontecer 700 anos depois. O Sérgio nem vai estar lá para ver o sinal que eu prometi que eu ia dar para ele, aos seus olhos. O que tudo indica é que essa virgem é referência à esposa de Isaías ou até mesmo a própria esposa de Acaz, que teve um filho que nasceu naquela época, que cresceu e que depois padeceu esses sofrimentos que houve aqui no texto. E você está me perguntando, não, tá tudo errado. Onde que eu taco pedra? Onde que eu acendo a fogueira para matar esse irmão? Sim, essa é o X da questão. Aí, os céticos, os que não creem na Bíblia como a palavra de Deus, eles dizem o seguinte, porque aqui não, é possível que seja elas, por quê? Porque sabe o que a palavra virgem significa em hebraico? Significa moça. Um dos significados da palavra virgem em hebraico. É virgem no sentido que nós conhecemos, alguém que nunca teve uma relação sexual, e virgem no sentido de moça. Por isso que isso foi um sinal tranquilo para aquele tempo. Tá? Foi tranquilo. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, os céticos, né? Os céticos, eles usam esse argumento exatamente para falar, olha, a Bíblia de vocês, não é que Jesus nasceu de uma virgem. Nós cremos que Jesus nasceu de uma virgem, nós cremos que esse texto fala do nascimento virginal de Jesus, tá? Deixar bem claro. Mas os céticos vão dizer, não, vocês estão errados, isso aí é mentira, porque virgem significa moça, e isso foi uma promessa para aquele tempo. Acaz, lá, a esposa de Acaz, ou a própria esposa de Isaías, que é possível, teve um filho naquele tempo, tal, isso se cumpriu, e elas não eram virgens. Ok? Lembre-se, nós estamos falando que a Bíblia interpreta melhor as Sagradas Escrituras. A Bíblia interpreta melhor a Bíblia. E eu creio que se trata de uma virgem no sentido literal que nós conhecemos. E como eu sei disso? Qual é a evidência de que realmente se trata de uma virgem, para depois eu explicar a questão do uso lá em Isaías? Eu sei quando eu olho para Lucas capítulo 1, versículo 34. Vamos ler Lucas 1, 34. Vocês abaixam as pedras agora, apaguem as fogueiras. Alguém leia para mim Lucas 1, 34, por favor. Olha, Maria, se ela fosse moça, ela fala, possível? Tranquilo. É isso que o senhor quer? Tá tranquilo. Ela fala, anjo, isso não é possível. Eu sou virgem. Já é uma palavra de espanto aqui de Maria pelo que estava acontecendo. Você vai ficar grávida, mas eu sou virgem.
Ela ficou assustada. E outra, a palavra hebraica usada para virgem, ela sim tem duas palavras, né? Dois sentidos. E um até foi usado lá naquele contexto. Mas a palavra grega que foi usada aqui, que Lucas aqui, ao escrever, ele escreveu em grego, ele usou a palavra virgem, que só tem um único significado em grego. É virgem, alguém que nunca teve relacionamento sexual. Então, o texto do Novo Testamento, ele está começando a trazer luz para nós naquele texto. O cético poderia chegar para você e falar, você está viajando, porque virgem é moça. E nesse contexto foi usado assim mesmo. Tá, você fala, e agora? Lascou. Aí você vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento não deixa dúvidas de que se trata, de fato, de uma profecia relacionada ao nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele nasceu de uma virgem. Isso é um milagre. Tá? Isso é um milagre. Mas, aqui nessa profecia, mais para frente eu vou falar um pouquinho. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre profecia e eu vou explicar para vocês que esse uso que foi feito, dando um significado lá no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, é perfeitamente possível. E isso acontece outras vezes no Novo Testamento, tá? Eu vou dar outros exemplos quando a gente chegar lá, então fiquem tranquilos por enquanto. Mas uma resolução que eu quero que vocês tenham em mente. Assuma que você necessita completamente do Espírito Santo nesse processo de interpretação. Assuma isso. Tenha isso como uma resolução. Eu não estou aqui ensinando técnicas mecânicas que vai funcionar. Sem o Espírito Santo é impossível você entender o texto bíblico. Tá? Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se você não tem o Espírito Santo, você é um cego, você é um incrédulo. Então o incrédulo, por mais que ele estude essas regras, por mais que ele se dedique, ele continua sendo um cego diante do texto bíblico. Paulo também diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós necessitamos do Espírito Santo nesse processo de interpretação. Por isso, não seja mecânico, fuja do mecanismo. Quando você estiver diante de um texto bíblico, saiba, você está diante de um texto sagrado. Você está diante da palavra de Deus. Isso que requer que você ore a Deus, pedindo sabedoria, direção, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine a entender as verdades que estão naquele texto. A verdade está lá. Só precisa procurar. E peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar pouco a pouco e você vai conseguindo entender, tá? Então tenha isso como uma resolução. Assuma, você precisa do Espírito Santo para entender o texto bíblico. Mais uma resolução assuma que você está se envolvendo nesse processo, o processo de interpretação do texto bíblico, para ter a sua vida transformada pela palavra. Tá? Para ter a sua vida transformada pela palavra. Quando eu entrei no seminário, para estudar, eu sempre quis fazer seminário, eu entrei com uma motivação totalmente equivocada. Eu queria simplesmente ter conhecimento. Por que você quer fazer seminário? Aprender. Ter conhecimento. Talvez saber mais que os outros, né? Aí um dia, na primeira ou segunda matéria que eu tive no seminário, um professor disse que o objetivo pela qual os alunos deveriam estar ali naquele seminário é para ter as suas vidas transformadas pela palavra. Esse não era o meu objetivo. Então, assuma que você está aqui hoje. Vocês que vieram de longe, um monte de gente veio de longe. Assuma que vocês viajaram tudo isso para aprender hoje a interpretar o texto bíblico, a se envolver nesse processo, para que no final de tudo, a vida de vocês seja transformada. Se o objetivo de vocês em vir aqui é simplesmente aumentar o conhecimento, olha, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu não quero você aqui dessa forma. É melhor que você fique na sua casa, é melhor que você nem venha. Porque no final de tudo, a palavra, ela tem por objetivo nos moldar ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então assuma, tenha essa resolução. Antes de eu dar as regras para vocês, eu estou dando essas resoluções para que você entre lá ciente de tudo. Aí você pode ir embora na hora do almoço se você quiser, caso você não tenha essas resoluções em mente. Mais uma resolução. Assuma que você tem a responsabilidade de interpretar as Sagradas Escrituras.
Assuma, você tem responsabilidade de interpretar as Sagradas Escrituras, tá? É uma responsabilidade sua. É algo que foi colocado diante de você. Você tem que fazer isso. Você tem que interpretar as Sagradas Escrituras. Vocês estão interpretando tudo que eu estou falando aqui. Espero que correto. Mas vocês estão interpretando, e vocês interpretam o dia inteiro. Quando você está lendo um livro, você está interpretando. Quando você está assistindo televisão, você está interpretando as palavras. Quando alguém te manda mensagem de texto, você está interpretando. E já aconteceu de você interpretar mal a pessoa? A pessoa falou com todo o carinho do mundo e a pessoa te entende como se você estivesse dando uma voadora e ela te responde no coice. Já aconteceu? Porque pessoas estão interpretando. Então a gente está interpretando, nós estamos interpretando o tempo todo. Então você tem, diante das Sagradas Escrituras, esta responsabilidade. A fé reformada, que surgiu lá com Lutero no século XVII, ela trouxe para nós de volta essa responsabilidade. Essa sempre foi a nossa responsabilidade como cristãos. Mas a Igreja Católica, naquele período de trevas, naquele período sombrio em que alguns anos, muitos anos, trouxe para a Igreja esse período de trevas, a Igreja Católica, ela simplesmente tomou do povo o direito e a responsabilidade de ter e de interpretar o texto bíblico. Nem ter a Bíblia era possível ter na época da Reforma. A Bíblia era algo exclusivo do clero. Só o clero podia ler. Os leigos não podiam ler nada. E quando esses leigos iam para a missa era em latim, o cara não entendia nada, e ele acreditava em tudo aquilo que era dito ali. Sabe, irmãos, o que a igreja evangélica moderna hoje tem feito é exatamente o caminho inverso. Lutero tirou a Bíblia da mão do Papa, da Igreja Católica, e entregou ao povo. Está aqui, é sua, você tem direito. Ninguém pode usurpar esse direito de você tê-la. É a palavra de Deus para toda a humanidade, está aqui. Mas com esse direito, existe a sua responsabilidade de interpretar corretamente. E a igreja, naqueles períodos, desenvolveu grandes teólogos que nos ajudaram a interpretar muito bem. E hoje? Hoje, os próprios leigos pegam a Bíblia, dão para os pastores e dizem, interpreta para nós que nós vamos acreditar em tudo aquilo que vocês disserem. É o caminho inverso. É responsabilidade do pastor interpretar o texto bíblico mais do que nunca. Se ele não souber interpretar, ele está no ofício errado. Mas é responsabilidade de todo mundo interpretar, porque na sua casa o pastor não ora com você 24 horas para ficar interpretando os textos para você. Você precisa interpretar, porque você se alimenta do texto bíblico na sua casa. Então, assuma isso. Lembra que o tio do Peter Parker falou para ele, né? Vem grandes responsabilidades, né? Então, há grandes responsabilidades sobre a vida de vocês. Outra resolução. Assuma que sempre verificará suas conclusões, se suas conclusões estão de acordo com o cristianismo histórico. Assuma isso. Deixa eu tomar água aqui. Para sua interpretação e vai checar dentro do cristianismo histórico para ver se você está certo ou se você está errado. A história da igreja, ela é fascinante e ela serve para nos ajudar a evitar inúmeros erros. No passado, os teólogos eles tratavam as heresias com seriedade. Quando alguém surgia dentro de alguma comunidade pregando alguma coisa estranha, logo todas as igrejas que estavam, todas as comunidades que estavam à volta disso, faziam um concílio, faziam um tratado e resolviam aquela questão, taxando aquele cidadão de herege, e ninguém mais acreditava naquilo que ele estava dizendo. Hoje é diferente, hoje ele abre uma igreja. Se você faz isso com herege, ele vai e abre uma igreja, né? Igreja evangélica, herege, homem de Deus. Ele abre alguma igreja para ele lá e leva um monte de gente herege também junto com ele. Né? Mas naquela época da história da igreja, a coisa era mais séria, as pessoas tratavam dessa forma. E a maioria das heresias modernas hoje, que nós temos nos dias de hoje, são, na verdade, velhas heresias com roupagem nova. Né? Trocaram a roupa dela, deram uma melhorada, fizeram uma maquiagem, mas são todas as mesmas heresias, que seriam resolvidas simplesmente se você conhecesse a história da igreja. Então, cheque aquilo que a sua interpretação. A história da igreja tem aí 2000 anos, vamos assim dizer.
Homens no passado interpretaram as Sagradas Escrituras. Aí, de repente, você, 2000 anos depois, chega a uma conclusão totalmente distinta. Será que temos 2000 anos de erro e você sozinho na sua casa acertou? Você descobriu a pólvora? Olha, bem provável que você está muito errado. Não que os homens na história da igreja não errem, mas é bem provável que você está errado. Então, assuma que você precisa. Eu digo o seguinte: uma pessoa que menospreza a história da igreja é como uma pessoa que perde toda a memória. Está perdida, não sabe de onde veio, nem para onde vai, e acredita em qualquer história, né, com E mesmo, porque é historinha para boi dormir, história que alguém conta. Tá? Então, hoje, muito do que é dito nos púlpitos das igrejas evangélicas são histórias para boi dormir, e as pessoas acreditam porque não conhecem a história da igreja. Se conhecesse, saberiam, olha, isso aí foi definido no Concílio de Nicéia, você é um herege. Bom, agora nós vamos entrar nos passos bíblicos para uma boa interpretação. Tá? Agora é a parte mais quente que nós vamos trabalhar com os textos. Eu dei aquelas resoluções iniciais para vocês. E aqui a gente vai usar também as iscas que nós usamos na aula passada. Então vamos ver se a gente consegue interagir aqui. Primeiro, você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Tá? É importante que você entenda que a Bíblia é um livro e foi escrito em um idioma. E no nosso caso está em português, está em espanhol, mas está dentro de um idioma. E esse idioma ele possui a sua gramática particular. E essa gramática particular ela existe para fazer com que as palavras façam sentido para nós. Quando você lê um livro, tem lá aquela vírgula, tem aquela interrogação, e isso é para comunicar aquilo que o autor queria comunicar para você. Ele quer fazer uma pergunta, mas você não está ouvindo ele falar com entonação. Eu não falo, quem aqui tomou banho ontem? Interrogação. Eu não preciso pôr, porque vocês estão percebendo na minha entonação. Mas no texto, não. Então, existe uma gramática, e essa gramática é fundamental. Então, antes de nós interpretarmos, aprendermos regras para interpretar o texto bíblico, você precisa entender que ela é um texto e você precisa entender a gramática do texto bíblico, tá bom? Eu quero, não sei se não vai dar para ouvir, mas eu acho que essa história é famosa, que a gente não pode ligar o microfone aqui por causa das salas ao lado, mas deixa eu ver se dá para ouvir. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui.
Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adulto. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. Quem já tinha visto isso? Todo mundo, né? É lamentável, né? É só queima o filme, né, na verdade. Ah, é um erro gramática, né? O cara esqueceu de um acento ali. Na verdade, o erro nem é só da gramática ali, né? A gente já viu o que está por trás ali. Mas é importante que saibamos que a Bíblia é um texto. E por isso que na aula passada eu dei aquela ênfase para a gente aprender a ler, tá? Vocês praticaram lá. Não quero ver isso de novo, não. Eu vou colocar aqui essa frase para vocês, é uma frase comum. Maria não é a mãe de Jesus, tá? Só para ficar claro. Eu queria que vocês dessem sentido a essa palavra aqui, para quem não assistiu a minha aula, por favor. Quem já assistiu essa parte. Alguma coisa eu peguei da aula que eu tenho no YouTube, outras eu não peguei, mas essa aqui tá lá. Então quem participou, não participe aqui. Eu quero que vocês coloquem ponto, vírgula, exclamação, interrogação. E eu quero sentido nessa frase para mostrar que realmente a gramática ela é decisiva na nossa interpretação. Quem se arrisca? Quem se habilita? Quem é bom de gramática aí? Isso aqui é um teste que caiu na USP, tá? Esse teste caiu na USP. Há muito tempo atrás. Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha. Tá aí, lido corrido, tá? Vamos lá, ponha pontuações aí, por favor. Uma pessoa se a Bíblia viesse assim. Vamos lá, Kilton, onde você coloca ponto aí? Me dá sentido. Ô, Rafael, pera aí. Olha o microfone para ele. Vamos lá, Kilton. Dá sentido para nós aí essa frase. Então. Pode ser eu que esteja. Talvez, se for depois, após o nome, colocar uma vírgula, estaria tipo, falando para a pessoa Maria. tomar banho. Porém, no caso, estaria errado o verbo, que é o pega. Seja, tipo, pegou a toalha, não pega a toalha. Então, não teria sentido a vírgula ali. Aí, não sei. Quer, Danila, tentar? Não? Rafael, tentar? Vamos lá, vamos tentando. Quer tentar? Quer, Cristiano? Ninguém quer tentar? Vamos tentar, gente. É legal. Vai, Rafael, tenta aí. Ó, o Sérgio tá quase querendo aqui. Vai. Vou assim pelo exemplo que eu tenho com as crianças em casa. Eu ia colocar Maria toma banho, daí põe uma exclamação, né? Porque sua mãe pega a toalha. Tipo assim mesmo. Vai tomar banho, tipo. Então, o sentido seria Maria toma banho porque sua mãe pega a toalha. Ou seja, se a mãe não pegar a toalha, então ela é porca, né? Não toma banho. Quando a mãe morrer, acabou, né? A conclusão é que Maria é meio porca, né? Só toma banho porque a mãe pega. É tipo, seria assim. Então seria no sentido... Vamos adiantar o serviço, Maria. Vamos tomar banho, vai. Enquanto eu vou tomando banho, a mãe vai pegando a toalha, né? Nesse sentido. Agora você engabelou aqui. Ok, vou dar a resposta, já que ninguém mais quer participar. A letra ali é sua. Não é sua mãe. Tem outro sentido aí, não é? Vamos ver. Maria toma banho porque sua. Mãe, pega a toalha. Sua de suor, tá? Maria toma banho porque sua. A gente toma banho exatamente porque a gente fica suado, fedido. Ela grita, mãe, pega a toalha. De certa forma, ela já estava no banheiro já. Esse foi o que caiu na USP lá em 99, por aí. Eu guardei ele. Tá. Bom, vamos lá. A escritura,
ela tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente, tá? Então eu quero que, primariamente, vocês coloquem na mente de vocês que a Bíblia Sagrada ela tem somente um sentido e ela deve ser tomada literalmente. Certamente há várias passagens que a gente não pode tomar como literais. Por exemplo, Apocalipse 12, 13. Se você ler aquilo lá e falar que aquilo é literal, ninguém dorme à noite, né? Umas bestas subindo do mar com várias cabeças. Não, é uma descrição terrível. É lógico que aquilo não é literal, né? E, naturalmente, há outras passagens também que a gente vai perceber que não é literal. Por exemplo, Jesus fala, eu sou a porta. É lógico que você não vai imaginar Jesus, né, andando com uma porta. Lógico, você sabe que isso não é literal. E, naturalmente, quando nós nos comunicamos, nós esperamos, né, que as pessoas entendam a gente literal. Por exemplo, os irmãos viajaram quantas horas para chegar aqui? 3 horas. O irmão chega aqui e fala, olha, meus irmãos, eu viajei 3 horas para estar aqui. E a gente interpreta assim, olha, ele passou 3 horas da vida difícil e essas 3 horas veio de carro. Significa que as estradas da vida são longas e ele simplesmente quer dizer que ele viajou 3 horas, está cansado, está aqui, mas está cansado. Lógico que a gente, na hora de se comunicar, esperamos que seja de forma literal, como é o caso de atravessar a rua, que eu citei o exemplo. Mas muitas pessoas pegam o texto bíblico e tentam dar um significado para ele, assim, que não é literal, figurado. Por exemplo, Davi, quando ele está lá para matar Golias, ele pega 5 pedras, né? 5 pedras. E certa vez um pregador disse o seguinte, que cada pedra significa uma das letras do nome de Jesus. Então Davi viu Golias, opa, peraí, é Jesus, J-E, beleza, e foi com aquelas pedras. Isso é viajar na maionese. Tá? Davi não pensou nisso. E até porque o nome de Jesus em hebraico nem é 6 letras, nem é 5 letras, é 6, né? Então faltou uma pedra ali, Davi não sabe nem contar. Então não tem nada a ver essa questão de Davi pegar pedra. Existiam outras razões ali, mas isso não vem ao caso aqui. Alguém certa vez disse que naquela história em que Jesus chama Zaqueu, né? Lembra Zaqueu? Ele era pequenininho, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Aí alguém chega para Zaqueu, Jesus chega para Zaqueu e fala para Zaqueu, Zaqueu, desce daí e tal, né? E alguém disse que o seguinte, que nessa história Zaqueu representa a igreja. Não, a árvore representa a igreja, desculpa. A árvore representa a igreja. Zaqueu, quando ele queria ver Jesus, ele fez o quê? Subiu, ele foi para a igreja. Então, é impossível você ver Jesus, a não ser que seja na igreja. Essa foi a conclusão desse cidadão. Tá certo isso? Tá certo essa analogia aqui? Literalmente o texto significa isso. Por que ele subiu na árvore? Obrigado, eu pensei que é isso, porque ele era pequeno, é muito claro, a razão é essa, ele subiu porque ele era pequeno. Até porque se nós levarmos essa analogia às últimas consequências, o que Jesus falou para Zaqueu? Desce depressa, sai da igreja. Então, ou seja, não faz o menor sentido. Nós devemos entender o texto de forma, no seu sentido literal, buscar a literalidade do texto. Eu sei que vai ter ocasiões que não dá, e eu vou ensinar como fazer isso depois. Agora eu quero ler com vocês Mateus 24, rapidinho. É um texto um pouquinho longo, mas é um texto que traz muita confusão com relação a isso. Me diga o que o texto da sua Bíblia aí, ó, aquele título da sua Bíblia diz a respeito do Mateus 24. Que título tem aí? Sermão profético. E outro? Jesus fala da destruição do templo. E outro? Jesus prediz o final dos tempos. Com essa descrição, o irmão pensa que o texto fala do quê? Fim dos tempos, né? Volta de Cristo. Até porque se nós pegarmos, por exemplo, o versículo 36, quanto dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando. Está falando da vinda de Cristo, certo? Ninguém sabe o dia e a hora. Ok.
Se esse texto está falando simplesmente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos sabem que está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Sim? Ok, então eu tenho alguns questionamentos para vocês em cima desse texto. Tá? E vocês precisam responder. Deixa eu achar aqui de onde eu vou começar. Versículo 15. Tá? Coloque em mente que está falando a respeito da vinda de Cristo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Onde é o lugar santo? No templo. Existe templo hoje? Tem um de Salomão lá, né? Mas lá não conta. Né? Existe templo? Não. Então não dá para Jesus voltar enquanto não haver templo, né? Então, isso já vai jogar a vinda de Jesus para um futuro. Não pode vir em qualquer momento, se você interpretar que se trata da vinda de Jesus. Aí o texto continua. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Dá para fugir na vinda de Cristo? Fugir por quê? Correr para os montes? Por que ele mandou ir para os montes? Jesus está voltando, vamos correr para os montes. Por quê? O problema é para vocês responderem. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma. Tá, o telhado naquela época era um telhado plano, até o pessoal plantava coisas lá em cima, dava para você correr por cima do telhado. Então Jesus está falando, quem estiver no telhado da sua casa, não desça. Dá tempo? E fala para não levar nada, né? Não pegar coisas para levar, ou seja, dá para levar alguma coisa para lá então? Se der tempo, então dá para levar? Problema aí para vocês resolverem. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Não voltar para pegar o seu manto. Jesus está voltando. Está chegando, tocou a trombeta. Pera aí, vou pegar meu manto ali. Né? Aí o versículo 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E aí? O que acontece aqui? Por que é terrível? Eu ouvi já... numa igreja aí que eu fiz parte, um pastor dizendo o seguinte, nessa das grávidas, né? Ele falou, eu ouvi duas interpretações lá, né? Um de um pastor e outro de outro. Talvez alguns aqui ouviram junto comigo lá. É terrível para a grávida, sabe por quê? Um disse, porque o anticristo, quando ele vier, ele vai pegar uma lança, vai enfiar na barriga da grávida. Ele vai rasgar a barriga da grávida. Ele falou isso, terrível para as grávidas. O outro disse, não, as crianças elas vão para o céu. Aí, quando Jesus voltar, vai tocar a trombeta, então vai arregaçar toda a barriga dela, assim, tal, e a criança vai subindo, assim, e a mãe vai ficar agonizando ali, morrendo. Então, ouvi esse tipo de coisa. Mas por que será terrível para as grávidas um dia que Jesus vai voltar? Né? Pergunta para vocês responderem. Agora, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus volta logo. Quando? Não, que não seja no inverno nem no sábado. Né? O Senhor mandou a gente orar assim. Então, se esse texto significa a vinda de Jesus, por que não pode Jesus voltar no inverno nem no sábado? Aí ele fala, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aí ele vai continuar o texto, né, falando de outras coisas. Agora, olha o versículo 29. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Isso aqui está falando da vinda de Cristo, né? Aqui está tranquilo para nós. Ok, daqui para baixo, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e glória. Ok, estamos falando da segunda vinda. Aqui não temos dúvida quanto a isso. E agora aqueles textos que eu acabei de ler. Como é que nós vamos resolver isso? Por que não pode ser no sábado, não pode ser no inverno? Por que ai das grávidas? Por que ai das que amamentam? Por que não fuja não desça do telhado para pegar nada? Fuja. Por que não vá para os montes? O que isso significa? Aqui nós precisamos voltar
para o versículo 1. Infelizmente, esses títulos que colocam aqui não é inspirado por Deus, tá? A Bíblia, quando ela foi dividida em capítulos e versículos, alguém colocou um subtítulo para facilitar a gente de achar o texto. A do nosso irmão aqui, do Cristiano, é bem interessante. Olha o que fala. Fala o versículo 24. Qual é a descrição? Olha a diferença. A descrição que está aí em cima. Na verdade, é o grande... É que não está no 24, né? Está no 15, o grande sofrimento. Hã? O grande sofrimento. Não, você leu agora que eu pedi. Jesus prediz a destruição do templo. Opa, peraí. Era a destruição do templo ou era a volta de Cristo? Também está incompleto, porque o texto fala das duas coisas. Aí nós vamos voltar para o versículo 1. Lembre-se, contexto. E nós vamos tentar aplicar essa regra. Entender literalmente. Olha, sábado significa... Não significa sábado, é sábado. É literal. Não, que a fuga de vocês não aconteça no inverno. A fuga significa... Não significa nada, significa fuga, como você conhece. Inverno é frio, tá? Não existe inverno, é do jeito que você conhece. Vamos pôr esse texto literal. Vamos lá. Jesus saiu do templo, versículo 1, quiser me acompanhar. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Coloque essa imagem na sua cabeça. Leia imaginativamente. Lembra? Eu falei, imagina. Jesus saindo com os seus discípulos, aí os seus discípulos se aproximam dele para quê? Para lhes mostrar a construção do templo. Estava perto. Aí Jesus diz o seguinte, depois de os discípulos mostrar a construção do templo, aquele templo magnífico, vocês estão vendo tudo isto? Jesus diz. Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Então Jesus está falando sobre destruição do templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. No Monte das Oliveiras era possível você ver o templo, tá? É uma distância considerável, mas dava para ver o templo ainda. Aí os discípulos chegaram a Jesus, dirigiram-se a ele em particular, e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Que coisas são essas? A destruição do templo. Uma pergunta, quando que vai acontecer isso? E agora, e qual, a outra pergunta, será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Tá? Alguns dividem com duas perguntas aqui também, tá? Ou outros colocam tudo no mesmo bloco, ou eu coloco tudo no mesmo bloco. Então, nós temos aqui duas perguntas que foram feitas ao Senhor Jesus. Quando o Senhor vai derrubar esse templo aqui, deixando só ruínas? Quando? E qual será o sinal da tua vinda, ou dos fins dos tempos? Então nós temos o nosso Senhor Jesus, nesse texto, respondendo a essas perguntas. Aí quando nós lemos os primeiros textos, o problema é que Mateus, em alguns casos, ele meio que mescla um pouquinho dos dois, e isso pode trazer um pouquinho de confusão. Mas você tendo em mente que Jesus está respondendo a essas duas perguntas, vai ficar muito fácil entender esse texto e você vai ver que se trata de coisas literais no texto. Vamos lá. Aí Jesus, sentou no monte, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso realmente aconteceu naqueles dias. Vocês ouvirão falar de guerras, olha aí, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, estou dando sinal para vocês aqui, tá? Não tenham medo, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas isso não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Olha, nação não é nações, preste atenção na gramática, tá? Nações é nação, se levantará contra a nação. Então, nós temos duas nações se levantando uma contra a outra. Reino contra reino, não está no plural, preste atenção. Haverá fomes, terremotos em vários lugares e tudo isso será o início das dores. Aqui, ele meio que mescla um pouquinho das duas coisas, que acaba sendo um pouquinho difícil de realmente entender o que Mateus quis dizer aqui. Agora o versículo 9, ele já volta de novo para a questão do templo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Está predizendo algo que vai acontecer com os discípulos, que a gente vê isso acontecendo lá em Atos, depois do dia de Pentecostes. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas seguirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E esse evangelho será pregado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora o versículo 15, que é o trecho que eu li com vocês, que a gente vai aplicar a literalidade dele aqui, a nossa interpretação parte do versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O que é isso aqui? O que é esse sacrilégio terrível? Havia uma profecia em Ezequiel, em Daniel, que falava a respeito desse sacrilégio terrível. E os judeus, eles já haviam entendido que esse sacrilégio terrível já havia acontecido na época dos Macabeus, ou seja, naquele período interbíblico em que Deus não levantou profeta, aquele período de silêncio. Então houve o período chamado dos Macabeus, e ali Antíoco Epifânio, ele sacrifica porcas ali no altar do Senhor. Então porco, que é um animal imundo, né? Então é sacrificado ali, e ali foi uma grande profanação. Os judeus olham para aquele capítulo e falam, aquilo foi um sacrilégio terrível que aconteceu na história. Tá no livro apócrifo da Bíblia Católica, tem essa história lá. Então, um sacrilégio terrível aconteceu ali, tal. Mas Jesus está falando ainda que vai acontecer um sacrilégio terrível. Então, o que acontece? Nós temos, na verdade, um duplo cumprimento a respeito desse sacrilégio terrível. Um que foi lá naquele tempo, realmente foi um grande sacrilégio, e o outro foi aqui com a presença dos gentios, os romanos, destruindo os santos dos santos. Era proibido a entrada até mesmo de judeu que não fosse um sumo sacerdote naquele local, porque era considerado sacro. Então qualquer pessoa que entrasse ali já seria por si só um grande problema, né? Um grande sacrilégio. Então ele está falando, vai acontecer isso. Quando o templo foi destruído, é óbvio que os soldados romanos tiveram que destruir também aquela parte. Quem lê, entenda. Então, quando vocês verem isso, né, quando o sacrilégio terrível acontecer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Para sobreviver. Naquele dia, naquela destruição do templo, o templo foi destruído no ano 70. No ano 66, depois de Cristo, é claro, alguns judeus zelotes, eles tiveram umas visões meio doidas lá, e eles acreditavam que era hora de tomar o governo do Império Romano, tomar o poder de volta e ter uma teocracia. E eles então começaram ali, fizeram uma rebelião pelo mar, se lascaram todo, morreram, os romanos acabaram com eles, o mar ficou vermelho de sangue, mataram todos. Mas isso estimulou um espírito patriota naqueles judeus. Então, várias rebeliões no Império foram acontecendo. E, se você voltar um pouco na história, você vai descobrir que aquele templo, na época de Jesus, era chamado Templo de Herodes. Mas Herodes, o templo de Herodes não era de Salomão? O que aconteceu aqui? Por quê? Porque quando o Império Romano decidiu dominar aquela região, o Império Romano resolveu estabelecer o que eles chamam de a Pax Romana, a paz romana. E o que o Império Romano fez foi uma espécie de troca. Eu ofereço a vocês algo que vocês mais querem, o templo, que é mais importante para o judeu. Então ele ampliou o templo, deixou magnífico, criou até pátio para as mulheres e tal, pátio para os gentios, ele deixou um negócio fantástico, 12 estádios de futebol, o tamanho daquilo lá. Então ele fez aquele pacto com eles. Em troca, vocês se sujeitam ao meu domínio, ao domínio romano, e a paz vai estar tranquila lá. Se vocês se rebelarem, o acordo acabou. Por quê? Porque o Império Romano tinha ainda na sua mente a ideia de conquistar a África, o sul da África ali. Eles queriam ali, se eles desprendessem todos os seus soldados e largassem a Palestina, os romanos, os judeus, era meio doido, né? Eles iam tomar tudo. Então eles fizeram esse acordo de paz. Então naquele ano 66 para frente, começou várias rebeliões acontecendo dentro do Império. Aí até que no ano 70, o general Tito recebe a ordem de acabar com o templo. E naquele dia, mais de 1 milhão de pessoas morreram nas redondezas do templo. E o templo foi totalmente destruído. Hoje sobrou lá só aquelas muralhas que você vê ainda hoje, que é o Muro das Lamentações. E a maioria das pessoas hoje, o Muro das Lamentações é o Facebook, né? Mas lá em Israel ainda tem esse muro. Então, o texto está falando de uma destruição que estava próximo, né, que ia acontecer. E diz-nos que os discípulos eles não estavam vivos no tempo da destruição. Mas um dos historiadores, Flávio Joséfo, ele diz que é difícil contar o número de algum cristão que foi encontrado morto
porque eles já tinham ouvido isso. Eles viram sinais, né? E se você ler o texto correlato de Lucas, ele vai falar, quando vocês verem as tropas rodeando, então ele dá uma descrição mais exata. Quando você perceber que as tropas estão começando a rodear, opa, é a hora. Então, ou seja, deu tempo deles fugirem. Eles olharam, não é inverno, não é sábado, as tropas estão rodeando, é hoje. Perna para quem tem. Por que ele fala para não fugir? Que ele fala para fugir para os montes? Questão de sobrevivência. Por que ele fala, não desça do telhado para pegar alguma coisa? Urgência, corre, não dá tempo, foge. Por que ele fala, ai das grávidas e das que amamentam? Como é que vai fugir? Né? A situação para uma grávida ter que fugir é impossível. Não dá para ela fugir com essa urgência. Das que amamentam, é difícil. Correr com a criança no colo. É terrível será aquele dia para aquelas grávidas. Por que não no inverno? Por causa do frio. O inverno lá é rigoroso. Fujam para os montes. No monte é muito frio. Já foi no Monte Fuji, não entendeu? Ou nos montes, o inverno naquela região é rigoroso. Certamente eles não iam sobreviver àquele frio rigoroso. Que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Por quê? Lembra, eles ainda estavam em transição. A mente deles ainda era uma mente meio judaizante ainda. Eles estavam nesse processo de aprendizado. Isso foi difícil, isso demorou algum tempo para que aquilo fixasse na cabeça dele, essa questão do sábado. E lá no período dos Macabeus, nos 300 anos ali, 300 e poucos anos antes de Cristo, a Grécia, quando dominou, como é que eles faziam para vencer os judeus? Atacava no sábado, porque eles não podiam fazer nada, matava tudo. Até que o Judas Macabeu teve a brilhante ideia de lutar no sábado, aí venceu. Mas era muito fácil vencer eles. Eles não faziam nada. No sábado judaico havia uma certa metragem que você podia andar. Eles não iam para muito longe, eles iam morrer todos ali. Então, e por aí vai. Eu não vou me deter mais aqui, que eu já fico empolgado. E por aí vai. O texto, eu quero que vocês percebam que há uma certa literalidade no texto. É claro que depois para frente, trata-se da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque foram duas perguntas feitas, né? Quando vai acontecer a destruição e quando será o sinal da tua vinda. Por isso Jesus dá o sinal, o sol escurecerá. Vocês vão ver o sinal do Filho do Homem. Tá? Então, tá bom? Só para que a gente perceba que, a princípio, corra para o literal. Busque o literal. Nossa, já está na hora. O que nós fazemos? Vamos para o almoço, então? Estão com fome? Não? Ninguém está com fome? Vocês acabaram de comer, né? Então eu vou roubar um pouquinho, tá bom? Pode ser? Tá bom, Felipe? Você que está com fome? Aqui nós vamos entrar no princípio que a irmã Janina tocou, né? Do que o texto realmente tem que significar para nós. E tem que significar para nós exatamente aquilo que significava para o autor no seu tempo. Então, nós não podemos dar sentidos que não havia para o autor no seu tempo. Por exemplo, Romanos 1,16 diz assim... porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Aquele famoso texto, né? Essa palavra poder que aparece aí é uma palavra grega dunamis, tá? Essa palavra grega que é usada aí. E dessa palavra saiu a dinamite. A dinamite veio daí. Aí, algum pregador certa vez disse que o Evangelho Paulo queria dizer que o Evangelho é a dinamite de Deus. Tá certo isso? Vocês acham que era isso que Paulo queria dizer? Não, a dinamite foi inventada muito depois. Nem existia dinamite na época de Paulo. Então é óbvio que Paulo não tinha dinamite na sua mente. A palavra dinamite, ela saiu dessa a dinamite mesmo, o objeto dinamite saiu dessa palavra exatamente pelo seu poder destrutivo, no seu poder, né? É bem impactante. E não tem nada a ver com o que Paulo estava falando lá. Então, tome cuidado para não empregar palavras novas hoje no vocabulário dos autores, né? Não existia no vocabulário dele. Então, tem que ter o sentido que tinha para eles. Paulo quis falar simplesmente de poder. É poderoso. Então, talvez Paulo tivesse outra referência de poder na mente deles. O pessoal depois teve dinamite, outros terem os Power Rangers, né? De repente, cada um tem aí as suas visões aí com relação ao que é poder. Mas na época de Paulo, ele não pensou em dinamite. Existe uma palavra que é uma palavra bem complicada, assim, bem confusa nos dias de hoje,
é a palavra que é muito usada nos escritos de Paulo. A palavra mistério. Já ouviram a palavra mistério, né? Muito. A gente ouve constantemente a palavra mistério. E nós precisamos interpretar a palavra mistério de acordo com o sentido que tinha para o apóstolo Paulo. Quando Paulo cita as palavras mistério, só pode significar aquilo que Paulo queria que realmente significava. Seu tempo. E o que significava mistério no tempo de Paulo? Quem sabe? Aquilo que foi revelado. Sim. Ok. Algo que estava oculto. Os irmãos estão fera aí. Tá? Então, Paulo, quando ele... Porque a própria palavra mistério já tem esse significado. Infelizmente, é que hoje dá um significado diferente à palavra mistério. Mas a palavra mistério é exatamente isso. Para Paulo, é aquilo que estava outrora oculto, mas que agora estava sendo revelado. Né? Para nós já está revelado. Mas nos dias dos apóstolos estava sendo revelado. E o que era isso? O que estava sendo revelado? Cristo, o Evangelho, da cruz, o Evangelho, o próprio Cristo. Tá? Então, quando Paulo fala do mistério, ele está falando a respeito daquilo que outrora, em tempos passados, era oculto dos homens, mas que agora Deus havia revelado. O seu Filho Jesus, o Evangelho. Tá? Eu quero ler Romanos, vamos ler bastante. O Sérgio lê para mim Romanos 11, 25 a 27. A Kátia lê Romanos 16, 25. Cristiano lê para mim 1 Coríntios 2, 1 e 2. A Paloma lê para mim 1 Coríntios 2, 7 e 8. Tudo passando no microfone, tá? A Janina, por favor. Pode ser em espanhol, para ficar chique o negócio. Só. Primeiro Romanos 11, 25 e 27. A Janina é Efésios 1, 9 e 10, né? O irmão pastor, por favor, Efésios 3, 3 até o 11. Eu não lembro o nome do irmão que está ao lado. Fernando. Efésios 6, 19 e 20. Para trás... Roberto, é o Carlos, né? Carlos é Colossenses 1, 26 e 27. Eu fiz assim, não sei porquê. E... Deixa eu ver alguém do lado. Pode ser a esposa mesmo. Colossenses 2, 2. Tá, vamos ler. O Sérgio tá ruim, vai ler os dois. Tá. A misericórdia... Não sai áudio mesmo. A misericórdia de Deus é para todos. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. E assim, todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. A gente viu a palavra mistério. E a palavra mistério ela aponta para redenção, né? Da remissão dos pecados quando o Filho de Deus vier para restaurá-los, né? Pode? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Tradução aí. A gente viu aí também a palavra mistério, se você perceber, pulou para cá, aqui. Tá? A palavra mistério ela vai estar relacionada com o Evangelho, né? Aquilo que foi revelado, Cristo. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz.
A tradução dele não traz, colocou outra palavra no lugar de mistério, né? Então, mas ali, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz, né? Como verdade secreta, né? Verdade secreta seria o mistério. Paloma, o seu tá pertinho dele aí, versículos 7 e 8. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Tá, ali é a mesma Bíblia, né? Ele traduziu a palavra mistério por outra palavra, né? Alguém tá com a palavra, abre esse texto para mim, lê na palavra mistério aí, na versão que tem a palavra mistério, para ficar mais fácil da gente pegar. A gente vai tentar 1 Coríntios 2, 7 e 8. Esse texto é muito claro sobre o que é mistério para o apóstolo Paulo. Tem outra Bíblia aí? Então, pode ler. Tá, passa por o Roberto, valeu para nós. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque o Senhor da glória é o mistério, né? É o mistério que outra hora estava oculto, que havia sido revelado. Se o pessoal entendesse o que era esse mistério, não teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Porque o mistério é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Você vê, o mistério está sempre do lado. O mistério está sempre apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fazer convergir nele todas as coisas. Ele é o mistério que foi revelado. 3, isso é um pouquinho longo, do 3 ao 11. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um texto muito claro sobre o que é esse mistério, né? Está falando do Evangelho, do Senhor Jesus, alcançando até mesmo os gentios. Próximo, então. 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado em seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual que é a riqueza desse mistério?
que é Cristo. Tá? Colossenses 2:2, está aí do ladinho. Para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Tá? Então, é muito claro para nós que a palavra mistério, tem outras palavras, outros textos também que vai falar da palavra mistério. Você vai perceber que a palavra mistério na mente de Paulo é aquilo que outrora estava oculto e que estava sendo descoberto agora, revelado naqueles dias. O evangelho, a verdade da pessoa de Cristo sendo pregado naqueles dias. Então nós, ao interpretar uma passagem ou uma palavra, a nossa meta é determinar o sentido dela para o autor. O que significa para o autor, depois o que significa para mim. Não ao contrário. Nós devemos nos esforçar para nos libertar de todo e qualquer preconceito pessoal com relação ao texto. Sei que você está acostumado que João 10:10, o ladrão é o diabo. Que é duro você mudar isso. Talvez você já tenha até pregado isso daí. É duro. Mas nós precisamos nos libertar desse preconceito pessoal, dessas afirmações que fazemos por ouvir outras pessoas e não checar, não analisar. Normal. Todo mundo fez isso aqui um dia. Então, o nosso objetivo é compreender o pensamento do escritor. E não é se basear naquilo que a gente acha que tem que ser. É aquilo que o autor queria comunicar naquele tempo. E eu vou parar depois desse aqui, aí a gente já pode matar a lombriga aqui. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Esse é o princípio mais básico da interpretação. Mais básico de todos. Nós devemos interpretar a palavra, uma palavra, sempre em relação à sua sentença e ao seu contexto. Eu estou falando de uma palavra. Tá? Eu coloquei ali a palavra mistério, então você tem que sempre relacionar, interpretar essa palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é fé? Me defina aí, o que é fé? Pode usar o texto bíblico, não tem importância. De cor, até. O que é fé? Quem se arrisca? Pega o microfone aí e se arrisca aí. Quer citar Hebreus? Aí pode citar Hebreus com toda a convicção. Vamos lá. Vamos lá. Que é fé? Quem quiser citar Hebreus, pode citar Hebreus. Fala com as suas palavras mesmo. Pode falar. Vamos lá, Vitor. Hã? Vocês estão com vergonha de errar, né? Estão com vergonha de acertar, então? O que é fé, irmãos? Defina assim, se é um incrédulo chegar na fábrica. Acreditar em algo. Entre outras palavras, é o de Hebreus lá que a gente citou, né? É isso que é fé. Né? Tá parafraseando, é isso. Esse é o conceito primário que vem na nossa mente, o que é fé. A gente pensa nisso. Né? Mas nós precisamos interpretar a palavra com relação à sua sentença e ao seu contexto. Pode ser que a palavra fé em outra sentença, em outro contexto, signifique outra coisa, que não é essa que vocês acabaram de falar. Então eu quero mostrar que é preciso nós termos esse cuidado ao lidar com palavras dentro do texto bíblico. Em Gálatas 1:23, alguém por favor, rapidinho, Gálatas 1:23, e outra pessoa já abre Romanos 14:23, e nós vamos ver que a palavra fé, ela é usada de maneiras distintas e significam outras coisas. Então, quem achar, já, por favor, pega o microfone, já leia. Pode ler. Gálatas 1:23. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia, apóstolo Paulo, agora está anunciando a fé que ele procurava destruir. O que é fé aqui, o apóstolo Paulo? Não, Paulo, antigamente, ele procurava destruir o quê? O firme fundamento das coisas. Não é isso que ele procurava destruir. O que significa fé? O que Paulo procurava destruir aqui? A doutrina do evangelho, né? Ele estava destruindo a fé daqueles cristãos, ou seja, a crença deles, o evangelho. Ou seja, não é igual a gente está acostumado. Em Romanos 14:23, no microfone, por favor, Rafael. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado.
Não come com fé, não come com firme fé. Não, também aquele texto não se encaixa aqui, né? Ali está falando de questão de convicção. Tem uma outra conotação. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. E na língua portuguesa também funciona assim. Por exemplo, eu gosto de manga, irmã Kátia. O que eu estou dizendo? Não, eu gosto de manga fruta, né? Então, ou seja, ela precisa do contexto para entender o que eu estou tentando dizer. Né? Eu falo assim, minha mãe costurou minha manga. Se você interpretar a palavra manga como manga, você vai assim, como assim, né? Costurou a manga. Não faz sentido, né? Então, nós precisamos entender sempre com relação à sua sentença e ao seu contexto. Um certo homem no passado disse o seguinte, a igreja é como a arca de Noé. O que vocês acham que ele estava querendo dizer? Roberto, o que ele queria dizer com isso? A igreja é como a arca de Noé. O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Como um barco? Kilton, o que significa isso? A igreja é como a arca de Noé. O cara morreu, não deu tempo de terminar a frase. Cheio de animal na igreja. É um lugar onde as pessoas serão salvas, né? Alguém quer sugerir alguma coisa do que ele pode estar tentando dizer aqui para nós? A igreja é como a arca de Noé. Vamos falar cheio de bicho, né? Bom, essa frase, ela precisa ser interpretada à luz do seu contexto, da sua sentença. O que a arca de Noé significava na mente desse cara que falou isso aqui? Tá? O que significava? Muitas pessoas, quando eu paro aqui, a igreja é como a arca de Noé. Muitas pessoas chegam à conclusão de que a igreja é o lugar onde as pessoas são salvas, né? As pessoas falam assim, né? Lugar de salvação, tal. Mas esse cara completou assim, a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro lá dentro. Você acha que ele estava falando bem da igreja? Ele estava numa época em que a igreja católica estava apodrecida por dentro. Totalmente apodrecida. E ele disse isso. A igreja é como a arca de Noé. Não tem mérito se ele está certo ou errado. Mas para que você entenda o contexto do que ele está falando. Na mente dele, a igreja é como a arca de Noé era, na verdade, uma crítica à igreja no seu tempo. Fede. Aqueles animais, né? Fazendo cocô lá dentro, deve ser um cheiro terrível. Então, era isso que tinha na mente dele. Ele não pensou em salvação, não pensou positivo, ele pensou no negativo. Aqui, no princípio de interpretação da Bíblia, geralmente o pessoal faz como nessa história. Houve uma história de um vilarejo que havia muitos cegos. Era o vilarejo dos ceguinhos. Só tinha cego lá, todo cego que nascia e era levado para esse vilarejo e se tornou o vilarejo dos cegos. E de repente um circo desinformado, passou com o seu caminhãozinho anunciando: senhoras e senhores, venham assistir os nossos shows, nossos palhaços, e aqui nós teremos um grande espetáculo, o elefante. Mas ninguém nunca viu um elefante, todo mundo era cego. Aí o cego, aquele vilarejo começou a discutir o que será que é isso, o que será que é esse tal de elefante, e não sabemos, e aquilo criou um grande reboliço naqueles dias. Então um dos grandes sábios ali, um dos mestres dos cegos ali, foi até o circo e pediu: olha, gostaríamos de uma autorização para que 3 cegos hábeis, né, que tem um tato muito bom, que eles pudessem tocar um elefante para eles descrever para os demais o que é um elefante. Aí o dono do circo pediu desculpa e concordou. Não, tudo bem. Aí foram lá os 3 cegos diante do elefante. Aí o primeiro cego começou a tocar a tromba do elefante. Apertou a tromba e ele falou: eu já sei. Elefante é uma mangueira. Eu sei o que é o elefante. É uma mangueira. Aí o segundo cego, ele começou a palpar as patas do elefante. Apertando assim e tal. Não. Elefante não é uma mangueira. Elefante é um tronco. Aí o terceiro cego começou a palpar a cauda do elefante. Aí falou: não, vocês todos estão errados. O elefante é uma corda. Eu pergunto, está certo esses cegos? Qual dos cegos acertou aqui? Nenhum. Por quê? Porque eles apalparam partes do elefante. É exatamente isso que as pessoas fazem no texto bíblico. Elas pegam a Bíblia, elas vão lá, apalpam um versículo queridinho do coração dela e interpreta aquilo. Isso aqui é isso. Mas a Bíblia, ela não pode ser interpretada solta. Ela tem que ser interpretada à luz do seu todo.
Um bom cego, ele teria apalpado todo o elefante para dar uma boa descrição. Então a Bíblia, ela tem que ser interpretada com relação à sua sentença, com relação ao seu contexto. Apalpe o contexto. Como se eu dissesse, pegue o versículo, a cauda, mas não fique ali na cauda. Apalpe todo o contexto. E até agora, os exemplos que eu dei para vocês, nós apalpamos um pouquinho do contexto e fica claro para nós quando nós fazemos isto. Existe essa frase aqui, para a gente terminar, é uma frase bem antiga, muito velha, faz tempo que ela é velha, e eu acho que alguns certamente sabem o significado. Eu acho que a Janina certamente sabe o significado dessa palavra, que já deve ter ouvido isso não em português. Apóstolo bom é apóstolo morto. Quem sabe o que significa isso aqui? Ela disse que porque os verdadeiros apóstolos já morreram. Exatamente. Essa frase foi composta por alguém que queria afirmar simplesmente isso. Um verdadeiro apóstolo, um genuíno apóstolo morreu. Não existe mais apóstolos hoje. É isso que essa expressão quer dizer. Tá? Uma expressão antiga, não existia Valdomiro Santiago, não existia nada disso, tá? Isso aí vocês esquecem. Então, apóstolo bom é apóstolo morto. Ok, e essa frase aqui, mas só trocando o personagem, significa a mesma coisa? Não? Não existe bandido bom? Né? Quem inventou, não sei nem quem foi que inventou essa frase aqui, mas quem inventou essa frase aqui, o que ele queria comunicar? Que todos os bandidos merecem a morte. Pelo menos é isso que ele quer mostrar. Se é bom, tem que estar morto. Tá? Ou seja, eu só troquei o personagem. Mudou totalmente o sentido. Por isso que eu falo, quando você estiver diante de palavras, muita atenção. Essa palavra pode significar algo aqui, mas em outro contexto significar algo totalmente diferente. Então, nunca faça isso. Essa palavra aqui em Mateus significa isso? Na Bíblia toda, quando encontrar essa palavra, é isso que significa. Cuidado, nem sempre é assim, como foi o caso da palavra fé que nós já vimos. E eu vou depois do intervalo, do almoço, que o diretor já está ali apavorando ali. Depois do intervalo eu vou voltar aqui, né, nessa questão e a gente vai fazer um outro exemplo, tá bom? Então vocês estão liberados para almoçar?